Salut, meus queridos! Bloco 2, né, do assunto espécie das penas. Nós vimos no outro bloco o estudo em relação aos sistemas prisionais. Agora a gente vai entrar em relação às penas específicas que a gente encontrou no artigo 32. E quais são essas penas específicas? Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e a pena de multa. O Código Penal prevê duas penas privativas de liberdade. Inicialmente, nós temos a pena de reclusão e temos a pena de detenção. A pena privativa de liberdade vem prevista no preceito secundário de cada tipo incriminador. Como a gente está vendo o exemplo do artigo 121. Matar alguém. Essa parte se chama preceito primário. A parte do preceito secundário é onde tem a pena, como está estabelecido aí no exemplo. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. A pena de reclusão, ela deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, que é o que está estabelecido no artigo 33, caput do Código Penal. Em relação à detenção, também se encontrando no artigo 33 do Código Penal, o regime é o semiaberto e o aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Em relação, por exemplo, gente, concurso material de crimes. Vamos lembrar o que é o concurso material de crimes. Com duas ou mais ações, cometem dois ou mais crimes. É o que está estabelecido lá no artigo 69. Vamos dizer que um agente ele cometeu 2 crimes na modalidade concurso material de crimes. Só que um desses crimes, a penalidade é pela reclusão. E o outro é pela penalidade de detenção. Como é que se resolve isso aí? Como é que fica nesse caso? Portanto, a gente está analisando agora, em relação ao concurso material de crimes, como é que a pessoa que cometeu 2 ou mais crimes, ele vai responder. Vou pegar esse exemplo aqui. A cometeu o crime de ameaça contra B, ao mesmo tempo que lesionou gravemente C. Então, assim, ele cometeu o crime de ameaça contra B, ao mesmo tempo que lesionou C. Vale salientar que esse primeiro crime, que é o crime de ameaça, ele está presente no artigo 147 do Código Penal e a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, esse primeiro crime é um crime de detenção. O segundo crime é um crime de reclusão, que é o crime de lesão grave, que está no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Reclusão de 1 a 5 anos. E agora, como é que fica a solução desse imbróglio? Como é que fica a solução disso? Vamos dizer, para complementar, ainda deixar mais a confusão, que ele teve a pena de reclusão no número de 3 anos e 6 meses, e a pena de detenção de 1 a 6 meses. Então, como é que vai ser a aplicação dessa pena? Vai ser aplicado separadamente ou conjuntamente? Meus caros, para a resolução desse imbróglio, quando a gente fala de concurso material de crimes, nós estamos falando de um agente comete 2 ou mais crimes, diferentes ou não. Nesse caso, houve duas ou mais condutas, 2 ou mais crimes, ou seja, o crime de ameaça e o crime de lesão grave. Nesse caso, A, ele primeiro vai responder pelo crime de reclusão e depois ele vai responder pelo crime de detenção, porque isso está na parte final do artigo 69, caput do Código Penal. Agora, outra indagação que a gente tem que fazer é o seguinte. Em relação ao pátrio poder, ou seja, ao direito de exercer, o direito de cuidar dos seus filhos, a pessoa, o agente que cometeu um crime e vai responder por uma pena privativa de liberdade, ou seja, ou em reclusão ou em detenção, ele pode chegar a perder o direito ao pátrio poder, ou seja, de cuidar dos seus filhos? Antes de responder essa indagação, é necessário preliminarmente definir o conceito de pátrio poder. O que é que significa, então, pátrio poder? O
pátrio-poder consiste no conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e aos bens do filho menor não emancipado, em igualdade de condições por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhe impõe, tendo em vista o interesse e a proteção dos filhos. A professora Fernanda, eu tenho que agradecer a ela, porque isso aqui são conceitos do direito civil. Então, antes da gente poder responder a pergunta, a gente tem que saber o conceito de pátrio-poder. Vale salientar que esse conceito eu retirei do livro de Maria Helena Diniz, que é o curso de Direito Civil Brasileiro. Portanto, qual é a resposta, então, em relação ao questionamento? Conforme o artigo 92, inciso 2 do Código Penal, afirma o seguinte: são também efeitos da condenação. O inciso 2 fala que a incapacidade para o exercício do poder familiar, ou pátrio-poder, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Então, nesse caso, em relação ao artigo 92, inciso 2, o que é que a gente conclui? Que se o pai ou a mãe cometeu um crime doloso, cuja pena é de reclusão contra seu filho, ele vai perder totalmente o pátrio-poder. É o exemplo que a gente pode dar, um exemplo bem, vocês sabem que eu dou um exemplo bem louco assim, né? Bem pesado. Vamos imaginar que um pai tenha estuprado os seus filhos menores, ou sua filha menor. Ele irá ou não perder o pátrio-poder? Claro que ele irá perder o pátrio-poder. Se nós olharmos o crime de estupro vulnerável, ele é um crime onde a pena é uma pena de reclusão, lá no preceito secundário, que a gente já viu, a pena de reclusão, e é um crime doloso. Então, nesse caso, ele irá perder com certeza absoluta o pátrio-poder. E em relação à medida de segurança? Professora, eu não me lembro mais o que é medida de segurança. Medida de segurança, queridos, é quando uma pessoa inimputável, ele vai responder pelo crime, que na verdade não seria um crime, pela infração penal, no hospital de custódia e tratamento. Não será um crime porque essa pessoa que responde na modalidade medida de segurança, ela é inimputável, ou seja, não tem culpabilidade. E relembrando, o nosso crime é o quê? Fato típico, ilícito e culpável. Então, vamos perguntar a indagação em relação à medida de segurança. Se, por exemplo, meu cabelo todo bagunçado, gente, os cabelos hoje em dia mais cacheadinho. Se, por exemplo, o inimputável, ele comete um crime na modalidade detenção, ou seja, com a penalidade de pena de detenção. Nesse caso, o juiz, ele pode trocar a medida de segurança por um tratamento ambulatorial? Conforme o artigo 97 do Código Penal, se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. O que é internação, gente? A gente tem que dar uma pesquisada e uma relembrada do artigo 26, que fala em relação à imputabilidade, requisito da culpabilidade. Continuando. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Como se sabe, os inimputáveis não praticam o crime no Brasil, justamente por faltar-lhe a imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade, porque nós seguimos, a teoria tripartite, onde o crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, nesse caso, se o inimputável se envolver num fato típico e ilícito, porque ele não pratica um fato culpável, não ser-lhe-á aplicada a pena e tampouco será proferida a sentença penal condenatória. Mas então, professora, o que é que acontece com essa pessoa? Ao contrário do que vocês imaginam, ele será absolvido,
Mas essa absolvição é popularmente denominada de absolvição imprópria. E ele é submetido ou a uma medida de segurança, ou uma internação, ou um tratamento ambulatorial. Então, o tratamento ambulatorial pode ser um acompanhamento ao psiquiatra, pode ser a utilização de medicamento de forma periódica. Então, não é necessariamente a medida de segurança no sentido de estar dentro de um hospital de custódia e tratamento. Então, a pessoa que ele está no tratamento ambulatorial, ele vai visitar um psicólogo, um psiquiatra de forma regular, até o psicólogo perceber, registrar no laudo que realmente houve uma melhora, houve um desenvolvimento desse paciente e ele pode viver normalmente em sociedade. Vamos agora estudar a fixação do regime inicial do cumprimento de pena. Esse regime inicial do cumprimento de pena, ele está no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 33, parágrafo 2º, determina que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, e fixar os critérios para a escolha do regime inicial do cumprimento da pena. Ou seja, se o condenado ele merecer e ele iniciar no regime fechado, ele progressivamente passará para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. Lendo agora o artigo 33, parágrafo 2º, temos o seguinte: o condenado à pena de reclusão superior a 8 anos, ou seja, se a sua pena tiver mais de 8 anos, ele deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Já o condenado não reincidente, frise-se, viu, gente? Não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, ele poderá, desde o princípio, cumprir essa pena em regime semiaberto. Já o condenado, também não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Mas, professora, a senhora falou várias vezes em não reincidência. Porque, gente, se ele fosse reincidente, ele já estaria cumprindo inicialmente no regime fechado. Então, fica a dica. Na próxima aula, estudaremos as penas restritivas de direitos e as penas de multa. Por hoje, finalizamos as penas privativas de liberdade e falamos sobre alguns detalhes. Depois da aula de penas restritivas de direitos e as penas de multa, falaremos sobre alguns entendimentos jurisprudenciais em relação, por exemplo, aos crimes hediondos, à lei de tortura. Então, se vocês quiserem adiantar o conteúdo, se sintam à vontade. Então, por hoje é só.